Atenção, mesotequianos de plantão, você que já é inscrito no canal. Este é um quadro novo. O quadro se chama A Pergunta Universal. E o objetivo desse quadro é um vídeo cujo tema, que é uma pergunta que já não acompanha a humanidade há tempos, nos acompanha há tempos, este tema gere nem que minimamente uma crise existencial no seu coração. Esse é o meu objetivo. Se isso acontecer, eu já saio feliz. Bom, é isso, você foi avisado, aperte o cinto, se acomoda e bora pro vídeo. Fala galera, meu nome é Gustavo Júnior e este é o Ciencioteca. A origem de Deus, ou a pergunta sobre o que veio antes do Big Bang, podem até parecer como perguntas interessantes. Mas, filosoficamente, essas questões são totalmente equivocadas. E eu vou te explicar por quê. O que acontece é que um bom filósofo jamais faria esse tipo de pergunta. O que veio antes de tudo? Ok, então começando pelo Big Bang. O que havia antes desse evento? Sem entrar nos detalhes físicos ou químicos desse tema, e eu nunca pensei que diria isso, mas antes do Big Bang não havia tempo, não havia espaço, não havia matéria, não havia energia, não havia nada. Então, avançando no tempo, mais precisamente diretamente para a Grécia Antiga, o filósofo Parmênides disse: do nada, nada se faz. É a seguinte frase em latim que está escrita aqui na tela. O que quer dizer que nada pode surgir a partir do nada. Se antes do Big Bang não existia nada, mas nada pode surgir do nada, por que hoje existe algo ao invés de nada? E pedindo licença poética para entrar na área da filosofia aqui, hein, Ciencioteca. Mas vamos lá. Bom galera, o que eu tô tentando dizer é que, a partir desses pontos e essas questões, a lógica nos leva a pensar que antes de existir tudo, deveria ter existido uma causa primeira. Uma causa primeira que deve ter alguns requisitos para se entender como algo que veio antes de tudo. Partindo desse princípio que existiu algo ao invés de nada, para gerar o que nós conhecemos hoje, todo o universo, toda a matéria, toda a energia, esse algo deve ser diferente. Deveria ser diferente. Ele não pode estar preso ao tempo, pois o tempo surgiu a partir dele. Então, menção honrosa a Stephen Hawking, em sua obra Uma Breve História do Tempo, onde Stephen Hawking postula que o tempo teve um início. Nós temos evidências científicas para falar sobre isso, e que nos apontam isso. Esse algo não pode estar preso também à nossa dimensão espacial, afinal o espaço surgiu depois dele. E mais importante, esse algo não pode ser dependente da lei da gravitação, da gravidade, porque a gravidade surgiu depois dele, assim como a matéria, a energia e tudo que nós conhecemos na física hoje. Então esse algo que gerou tudo precisaria ser atemporal, imutável e livre de qualquer dependência do espaço. Ele está além dessas dimensões, além de todas essas condições que nós conhecemos hoje. As condições na qual nós existimos, nós coexistimos. E esse algo antes do Big Bang não pode ser algo, não pode ser uma força, pode ser um ser dotado de vontade, inteligência e design. Dotado de vontade, porque resolveu fazer o que fez, com um propósito. Inteligência, pois além de criar tudo, criou tudo com lei e ordem, mesmo ordem dentro do caos, as leis do universo, as leis físicas que governam tudo que nós conhecemos. E design, dotado de design, porque as coisas possuem forma, complexidade e ordem. Então, voltando à Grécia Antiga, Aristóteles, séculos depois de Parmênides, também defendia a ideia de que existia, ou deveria existir, uma causa primeira. Aristóteles dizia que essa causa primeira não poderia ser criada por nada, senão estaremos apenas deslocando a pergunta para trás. O que veio antes do universo? Veio X. O que veio antes de X? Veio Y. O que veio antes de Y? Veio W. E assim sucessivamente. Estaríamos entrando num infinito loop de uma mesma pergunta. O que veio primeiro? A galera tá comentando aqui, o ovo ou a galinha. E assim, deslocando a pergunta para trás infinitamente, isso nos deixa num impasse sem sentido e lógico. Em outras palavras, se nós simplesmente aceitarmos que tudo surgiu do nada, ao invés de ter uma causa primeira ou um criador, enfim, não estamos sendo científicos nesse ponto. E quando eu quero dizer científico, é que a ciência exige que as coisas sejam replicáveis, observáveis e falseáveis. E surgir do nada não pode ser provado. Não é cientificamente viável. Um tigre não vai surgir do nada aqui dentro do estúdio do Ciencioteca, certo? E me engolir. Cadê? Cadê o tigre? Até agora nada. E vamos entender que, a partir disso, a lógica nos leva a trabalhar com uma primeira causa. Uma causa que originou tudo. E se existe uma causa que originou tudo, essa causa, como eu disse anteriormente, deve estar livre de tudo que foi originado, seja das dimensões que nós conhecemos como tempo, espaço, gravidade. E então essa causa pode sim ser chamada de Deus.
algo que não surgiu do nada, mas que existe antes de tudo que nós conhecemos, sendo algo atemporal, imutável, inteligente e responsável pela criação do universo como nós conhecemos hoje. Filosoficamente, seguindo as ideias de Parmênides e Aristóteles, a ideia de um criador de todo o universo não é apenas plausível, como também é meio que óbvia, seguindo toda a lógica que nós estruturamos anteriormente. Cientificamente, ela não pode ser testada, ela não pode ser observada, mas ela possui mais lógica do que a ideia de jogar a pergunta para trás infinitamente: o que veio antes de? O que veio antes de? O que veio antes de? Quando olhamos para a precisão das leis que regem o nosso universo, as leis físicas, matemáticas, tudo é tão exato e se encaixa tão bem que chega a ser nem que minimamente suspeito. Suspeito de que o universo e a criação não surgiu de um mero acidente, mas que tudo foi causado e tem uma causa primária, né? E essa causa primária, seguindo a lógica, o que eu quero dizer é que a ciência, longe de nos afastar da ideia de Deus, pode de fato nos aproximar desse tipo de compreensão. A ciência não é inimiga de Deus, mas talvez um caminho que algum dia possa nos levar até ele. Algum dia. Então, da próxima vez que alguém te perguntar qual a origem de tudo, qual a origem do universo, qual a origem de Deus, pense nessas questões. Pense nessa forma de analisar a situação. A ciência junto à filosofia podem sim nos dar respostas que transcendem as nossas limitações humanas. Da próxima vez que alguém te perguntar sobre a origem do universo, pense nessa reflexão. E pense mais ainda nessa reflexão para comentar aqui embaixo nos comentários. Eu quero ver o que você pensa a respeito disso. Lembrando que isso é uma forma de analisar todo esse contexto e essa temática, seguindo, claro, uma lógica filosófica. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. E se você gostou desse tipo de reflexão, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Ah, e inscreva-se no canal e venha fazer parte dos Otequianos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Ei, cadê o tigre, mano? Não tem tigre, velho. Tá vendo? Não tem tigre. Olhei, ah, meu Deus.